A ficha de atendimento individual é um instrumento de coleta de dados dos atendimentos realizados em cada turno por um determinado profissional ou por uma equipe multiprofissional. O preenchimento poderá ser realizado pelos profissionais de nível superior do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, consultório na rua e profissionais de nível superior da equipe de atenção básica, com exceção do cirurgião dentista, cuja ficha será própria. Nesta ficha, além do número do cartão SUS do profissional, deve ser informado o código da profissão segundo a classificação brasileira de ocupações para cada profissional que participar do atendimento. Além dessas informações, deverão ser informados o CNES da unidade e da equipe que realiza o atendimento, mais o turno e a data em que o atendimento está sendo realizado. O cabeçalho contém legenda que será utilizada nos campos seguintes com informações sobre local de atendimento, estágio do aleitamento materno e tipo de atenção domiciliar. O bloco seguinte possui 10 colunas, sendo que cada uma deve ser utilizada para registrar as informações de atendimento de um usuário. Desse modo, cada ficha pode registrar o atendimento de até 10 usuários. Após preencher o número do prontuário, número do cartão SUS e data de nascimento do usuário, o profissional deve preencher o local de atendimento usando os códigos da legenda disponível no cabeçalho. Em seguida, o profissional deve informar o tipo de atendimento, podendo ser uma entre as 5 opções disponíveis. A opção Consulta Agendada Programada ou Cuidado Continuado deve ser escolhida quando o atendimento estiver direcionado a ações programáticas individuais, vinculadas a ciclos de vida, doenças e agravos prioritários, os quais necessitam de um acompanhamento contínuo, como, por exemplo, o cuidado dispensado às gestantes ou às pessoas com doenças crônicas. Já a consulta agendada é toda consulta realizada com agendamento prévio, podendo ser oriunda de demanda espontânea ou por agendamento direto na recepção, de caráter não urgente e que não foi atendido no mesmo dia da procura, mas agendada para outro dia. No grupo de demanda espontânea, o campo Escuta Inicial, Orientação, refere-se à escuta realizada no momento em que o usuário chega ao serviço de saúde, relatando queixas ou sinais e sintomas percebidos por ele. Durante o acolhimento e escuta, o profissional, quando possível, irá resolver o caso por meio de orientação. Caso contrário, deverá ser realizada a classificação de risco e análise de vulnerabilidade para as devidas providências como, por exemplo, agendamento de consulta para o mesmo dia ou data posterior. Este campo não inclui as orientações de fluxos dentro da UBS, informados pela recepção. O campo Consulta no Dia é referido à consulta que é realizada no mesmo dia em que o usuário busca o serviço, de caráter não urgente. Pode representar também a consulta realizada no dia por haver disponibilidade na agenda do profissional. Como exemplo, podemos citar quadros com sintomas de dor de grande intensidade ou que não têm indicação de aguardar agendamento para outro dia, como dor lombar, dor na garganta ou sintomas urinários. Outra indicação de atendimento no mesmo dia pode estar relacionada com a vulnerabilidade social ou psíquica do usuário. O campo Atendimento de Urgência refere-se ao atendimento realizado ao usuário quando há possibilidade de agravamento do quadro ou risco de vida, determinando a necessidade de assistência imediata para alívio do sofrimento físico e ou psíquico, recuperação do estado de saúde, estabilização suporte de vida e ou encaminhamento a outro ponto da rede quando necessário. Como exemplos, podemos citar casos de dor torácica, sintomas e ou sinais neurológicos, urgência hipertensiva, etc. Na sequência, os campos de acompanhamento nutricional são preenchidos com o peso em quilogramas e a altura em centímetros do usuário. No campo criança, deve-se informar em relação ao aleitamento materno, o estágio que caracteriza a situação de alimentação da criança, conforme o código disponível na legenda do cabeçalho, podendo ser Código 01 para aleitamento materno exclusivo, ou seja, quando a criança recebe somente leite materno, da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de medicamentos, sais de reidratação oral e vitaminas. Código 02 para aleitamento materno predominante, quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água, como por exemplo água adocicada,
chás, infusões ou sucos de frutas. Código 03 para aleitamento materno complementado, nos casos em que a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido com a finalidade de complementá-lo e não de substituí-lo. Nesta categoria, a criança pode receber, além do leite materno, outro tipo de leite. Código 04 para aleitamento materno inexistente, quando a criança já mantém uma alimentação com alimentos sólidos e semissólidos, sem o leite materno. Caso a usuária seja gestante, deve-se informar o dia e o mês da última menstruação, além da idade gestacional em semanas. A seguir, caso seja um atendimento domiciliar, deve-se preencher com a modalidade do atendimento sendo: modalidade 1, quando o usuário possuir problemas de saúde, controlados ou compensados, e necessite de cuidados de menor complexidade. Modalidade 2, caso o usuário demande visita semanal e que necessite de cuidados de maior complexidade. Modalidade 3, quando o usuário demande visita semanal e utilize suporte ventilatório não invasivo, ou paracentese, ou diálise peritoneal. A seção seguinte é intitulada Problema Condição Avaliada e deve ser utilizado para registrar o motivo ou problemas condições de saúde avaliados e manejados pelo profissional de saúde no momento do atendimento. A primeira parte do bloco deve ser preenchida marcando um X na linha correspondente ao problema identificado ou condição avaliada. Caso o problema não esteja descrito na ficha, pode ser utilizado o campo Outros para esse registro. Esse registro pode ser realizado usando duas classificações diferentes: a classificação Internacional de Atenção Primária, CIAP, e a classificação Internacional de Doenças, CID. A próxima seção da ficha apresenta os tipos de exames solicitados ou avaliados na atenção básica. O campo S deve ser assinalado com um X quando o exame é solicitado na consulta e o campo A deve ser assinalado com um X quando o resultado desse exame for avaliado pelo profissional durante a consulta. É possível assinalar múltiplas opções, inclusive os campos S e A, para o mesmo exame, quando o mesmo for avaliado e por algum motivo que o profissional julgar necessário, novo exame for solicitado. Em seguida, deve-se informar se a vacinação do usuário está em dia e se alguma prática integrativa e complementar for utilizada no presente atendimento. A mesma deve ser informada escolhendo uma dentre as 7 opções da legenda disponível abaixo do cabeçalho da ficha. O campo abaixo serve para registrar se o usuário ficou em observação no presente atendimento no serviço de saúde, com ou sem medicação, para recuperação do seu estado de saúde ou estabilização, ou para encaminhamento a outro ponto da rede. A seção seguinte é para registro das ações de saúde das equipes de Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Como forma de qualificar o registro das ações do NASF, do atendimento individual, a consulta foi dividida em 3 processos: avaliação diagnóstico, procedimentos clínicos terapêuticos e prescrição terapêutica. Neste bloco, é possível marcar X em mais de uma ação. O campo Avaliação diagnóstico deve ser marcado sempre que se realizar anamneses, testes ou avaliações, como por exemplo, testes físicos, inquérito alimentar, avaliação funcional, avaliação psicológica, avaliação antropométrica, avaliação psicossocial, entre outros. O campo Procedimentos Clínicos Terapêuticos deve ser marcado sempre que ocorrer uma intervenção como manipulações osteoarticulares, exercícios respiratórios, estimulações neurosensoriais, exercícios oroarticular, exercícios de equilíbrio, psicoterapia, entre outros. O campo Prescrição Terapêutica deve ser marcado sempre que ocorrer uma prescrição de atividades, recomendação para o usuário, como dietas, exercícios a serem realizados pelo usuário, adaptações no domicílio para atender às demandas relacionadas à funcionalidade e autonomia, prescrição de atividades psicoterapêuticas, recomendações referentes a abordagens sociais, entre outros. A última seção da ficha de atendimento individual é intitulada Conduta e deve ser utilizada para registrar a conduta ou desfecho do atendimento ou consulta realizada. Deve-se marcar a opção que corresponda à conduta, podendo ser: retorno para a consulta agendada, é a conduta atribuída no momento do atendimento em consulta ou em escuta inicial que demande o agendamento de uma consulta.
Não devem ser marcados aqui os retornos que caracteristicamente sejam de cuidado continuado ou programático. Retorno para cuidado continuado programado. Refere-se à conduta aplicada aos casos em que é necessário retorno para a continuidade do cuidado, como condições crônicas ou de acompanhamento prolongado. Agendamento para NASF. Este campo é utilizado para registrar condutas de atendimento ao usuário agendado para profissionais do NASP. Alta do episódio. Refere-se aos atendimentos concluídos sem a necessidade de retorno referente ao problema ou condição apresentada. Encaminhamento para serviço especializado. Opção utilizada para registrar os casos em que foi necessário fazer um encaminhamento dos usuários para um serviço especializado. Encaminhamento para CAPS. Opção assinalada nos casos em que foi necessário fazer um encaminhamento dos usuários para um centro de apoio psicossocial. Encaminhamento para internação hospitalar. Este campo é utilizado para registrar os casos em que foi necessário fazer um encaminhamento dos usuários para internação hospitalar. Encaminhamento para urgência. Registrado nos casos em que foi necessário fazer um encaminhamento dos usuários para atendimento de urgência. Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar. Opção assinalada nos casos em que foi necessário fazer um encaminhamento dos usuários para um serviço de atenção domiciliar que não sejam elegíveis para atendimento pela própria atenção básica. Encaminhamento intersetorial. Utilizado para registrar os casos em que foi necessário fazer encaminhamento do usuário para atendimento em serviços de outros setores, como por exemplo, Conselho Tutelar, Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, escola, etc. Encerrando a ficha de atendimento individual, encontra-se a legenda que descreve as 7 modalidades de práticas integrativas e complementares.